O que você tem para agradecer nesse momento? A música fala: para louvar e agradecer estamos aqui, Senhor, para bendizer. Sim, nós queremos, Senhor, agradecer. Agradecemos, Senhor, pela nossa vida, Senhor. Sim, Senhor, a vivência que nós temos contigo, Senhor, nós te rendemos graça. Vai rendendo graça para Deus, meu irmão, minha irmã. Da forma que você está mesmo, vai rendendo graça. A situação em que você se encontra, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer porque você nos trouxe, Senhor, para esse lugar. Nós queremos te agradecer porque você, Senhor, está aqui, está agindo, está, Senhor, dentro do nosso coração, do nosso íntimo. Senhor, nós nos colocamos em estado de louvor, em estado de graça, Senhor, para bendizer o seu santo e imaculado nome, a sua santa grandeza, a sua santa glória. Senhor, como você é tudo em nossa vida, Senhor, e é por isso que nós estamos nesse lugar. Sim, só porque você nos deu força, Senhor, nós estamos aqui, senão nós não estaríamos. Só porque você se faz grande, Senhor, nós estamos aqui nesse lugar. Só porque você, Senhor, é o autor de tudo, Senhor, nós nos encontramos na sua casa, Senhor. Só porque você, Senhor, é o nosso Pai, é nosso querido, é nosso amado, é nosso todo-poderoso, Senhor. Nesse momento, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Senhor, recebe a nossa exaltação, recebe, Senhor, o que nós temos. Vai recebendo, Senhor, a nossa pobreza. Coloca para Deus as suas pobrezas, as suas limitações. Vai recebendo de nós, Senhor, as nossas dificuldades. Vai recebendo de nós, Senhor, o que nós temos, Senhor. Talvez é tão pouquinho. Talvez você tenha tido dificuldade para se doar para Deus. Talvez o que você tem doado é tanta coisa. Talvez o seu esforço tenha sido tanto, mas talvez o seu esforço tenha sido nada. Mas talvez a opressão que está em cima de você é tanta que talvez você nem consegue se mexer. Entrega para Deus, fala assim: Senhor, nós estamos aqui para entregar tudo em suas mãos. Senhor, nós queremos sair daqui diferentes. Vai falando isso para Deus. Senhor, nós queremos sair daqui transformados. Hoje é um dia, e mais um dia da nossa conversão. Hoje é um dia, e mais um dia da nossa mudança de vida, da nossa restauração. Vamos então, irmãos, invocando o Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre este lugar. Espírito Santo, vinde a nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Clama, meu irmão, o Espírito Santo. Toma posse do Espírito Santo que quer ser derramado. Abre o seu coração para o Espírito Santo. Abre o seu coração para a graça de Deus. Abre o seu coração para a chuva de graça, para a chuva de bênção espiritual. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Nós queremos nos abrir a Ti, Senhor. Nós queremos nos abrir para a Sua presença, para o Seu nome, Espírito Santo. Vem sobre nós e derrama sobre nós a graça do poder, a graça da força, a graça da luta, a graça da perseverança, a graça, Senhor, de prosseguir todos os dias. Deseja
nós queremos, Senhor, o teu altar entregado a nossa vida. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Sustente a mão dessa pessoa sim no alto. O Senhor coloca isso, que nós temos que nos esforçar para buscar a graça dele. Sustenta e fala: derrama sobre nós, Senhor, o seu Espírito. Nós estamos aqui. Derrama sobre nós, Senhor, essa chuva. Derrama sobre nós, Senhor, essa força. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te buscar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos. Nós somos os primeiros, Senhor, que precisamos. Nós somos os primeiros, Senhor, que estamos necessitados. Nós somos os primeiros, Senhor, a qual, Senhor, você nos chama, Senhor, e aqui estamos. Nós somos os primeiros, Senhor, que precisamos, Senhor, da sua força. Por isso nos capacite, Senhor. Nos dê o seu Espírito, Senhor, nessa hora da noite. Nos dê o seu Espírito, Senhor, nessa hora. Nesse momento, Senhor, nós precisamos, Senhor, que a sua graça venha sobre cada um de nós e faça fluir, Senhor, do céu. Vai rompendo, Senhor, as feridas, as marcas. Sim, Senhor, vem sobre nós nessa noite e derrama esse sopro de vida sobre esse lugar. Pai, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Pai, Espírito Santo, sobre nós. Pai, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Irmãos, irmãs, a nossa vida de oração pessoal é primordial para uma oração fervorosa no grupo de oração. A nossa oração pessoal é primordial para que o Pentecoste caia no meio do povo de Deus. Se nós não temos oração pessoal, dificilmente Deus vai derramar o Espírito Santo sobre nós. Se nós não temos oração pessoal, dificilmente a nossa oração vai fluir, a nossa oração vai caminhar, a nossa oração vai ser uma oração onde o Espírito Santo para sobre a sua igreja. Irmãos, se nós não temos oração pessoal, dificilmente você vai ter força para caminhar, você vai ter força para seguir adiante, você vai ter força para trilhar os passos de Deus. É difícil, é difícil, é difícil sem a nossa oração caminhar. É difícil. Fala para Deus: é difícil, Senhor, eu não quero. Dê força, Senhor, para me combater no meu dia a dia. Dê força, Senhor, para combater todos os dias. Dê força, Senhor, para combater todo dia as obras e as maquinações do mal. Dê força, Senhor, nós precisamos. Dê força, Senhor, nós necessitamos. Senhor, eu necessito, todos nós necessitamos, Senhor, desta força para batalhar, Senhor, para combater, Senhor. Nós precisamos de força para estar de joelhos no chão, Senhor. Sim, Senhor, nós precisamos de força para ser santos. Sim, Senhor, nós precisamos de santidade, porque senão o nosso grupo de oração não é santo. Senhor, nós precisamos de santidade, senão a nossa igreja não é santa. Senhor, sopra sobre nós um espírito de fortaleza e fortalece, Senhor, todos aqui presentes. Dê a força do alto, dê a força espiritual, dê a graça. Nós queremos cante isso. Vem, 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 Espírito Santo, Já se levantando para o tempo transforma minha vida. de renascimento. Quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar em seu
esquerda, o ministério vai cantando essa música. E você vai falando para essa pessoa, vai pedindo o Espírito Santo sobre ela. Vem Espírito Santo sobre essa pessoa que está do meu lado. Vai agindo sobre ela, Espírito Santo. Transforma essa vida desse irmão, dessa pessoa. Vai repetindo. Tudo que esse irmão pode estar vivendo depende de você. Toda graça, toda dificuldade que esse irmão convive, que esse irmão passa, esse é o momento de graça para ele, onde as suas mãos de fogo tocam, onde as suas mãos que estão cheias do Espírito Santo tocam. Deixa a vida
Espírito Santo está sendo derramado com sinais. O Espírito Santo está soprando aos ouvidos. Que o Espírito Santo está falando, que você possa professar nesse momento, profetizar, falar no sim. O Senhor coloca a imagem de um detento. Este estava pagando a sua pena na prisão, e eis o momento de sair das grades. O Senhor coloca assim ao meu coração, que Ele pagou a nossa pena, que nós não podemos ficar mais presos. Ele já pagou a pena por nós. Nós devemos ser livres. Livres. Nós não temos mais a condenação. Seu pecado passado não pode, seu pecado de ontem, de antes de ontem, não pode atrapalhar sua missão. Não pode. Deus não fica jogando na nossa cara o nosso pecado. Quem fica jogando na nossa cara o pecado é Satanás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar. Eu sei, irmãos, que tinha mais palavras que Deus soprou o coração de algumas pessoas aqui, mas que ficaram com medo. Imagine, irmãos, se fosse o último minuto da nossa vida e alguém estivesse precisando da nossa palavra. E a gente guarda. Foi por isso que eu já rezei a Ave Maria para começar, para que também nós possamos refletir isso nesse momento. E se fosse o último momento, que a gente tivesse a oportunidade de falar uma palavra, obrigado, de falar uma palavra que a pessoa está esperando. Será que falaríamos? Ou será que é melhor segurar? Pense nisso. Percebe que cada coisa tem seu tempo. Tem tempo de orar, tem tempo de escutar, nós fizemos o silêncio, e tem o tempo de falar. Se você não escuta no momento que é para ser escutado, no momento de falar você também não fala. Então existe cada coisa o seu tempo, e se a gente deixa perder cada coisa do seu tempo, a gente perde tempo. E o tempo passa. Percebe? Fez o silêncio. Depois era a fala. Era o sopro do Espírito. E ele mostrava assim, como se fosse um gancho derramando algumas palavras. Só que passou o momento de falar. O momento de falar não volta mais. Agora eu já estou pregando.
Aproveite bem cada momento. Às vezes a gente fala assim: Deus fale através do irmão. E às vezes Deus quer falar através de nós. Um sentimento por dentro, às vezes é Deus falando. Qualquer coisa. O Espírito Santo, a gente começa a orar. Gente, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo desce, porque a gente pediu. E se o Espírito Santo desce, tem palavra. Não sei se você está ligado que se nós clamamos o Espírito Santo, Deus, pela força do Espírito Santo, quer transmitir alguma mensagem. Outro dia eu comentava com uma amiga minha: se não queres fazer o que Deus te pede, na hora que Ele te pede, não peça o Espírito Santo. Se na hora que Ele quer profetizar em nós, vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala, e a gente segura, em vão foi pedir o Espírito Santo. A não ser que nós pedimos um Espírito Santo egoísta, concorda? Um Espírito Santo que foi só para mim, que talvez era para chegar no coração do irmão, só que não chegou só em mim. Isso são detalhes que a gente vai aprendendo no dia a dia. E vocês já vivem isso, irmãos. Sabe, isso que me surpreende. Vocês já vivem a manifestação do carisma no meio de vocês, nos momentos de oração. Então, às vezes a gente fala assim: não, é lá, é aqui que Deus quer falar. Deus fala em todo lugar. Agora está tal pessoa ali, será que Deus vai falar? Deus vai falar. Deus não tem lugar, Deus não tem hora, Deus não tem minuto, Deus não tem instante. Deus fala a hora que Ele quiser, Ele vem e fala comigo. A hora que Ele quiser, Ele dá socorro. A hora que Ele quiser, Ele manifesta. A hora que Ele quiser, Ele tira um homem da lama. A hora que Ele quiser, Ele coloca de pé. A hora que Ele quiser. Acreditem, irmãos, na força do Espírito Santo que vem sobre a igreja. É mentira. Sabe aquela historinha? O Espírito Santo no fim dos tempos vai parar de soprar. O que Jesus disse? Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E Ele está presente pela força do Espírito Santo, nada mais, nada menos. É ou não é verdade que as pessoas se enganam? O Espírito Santo vai parar de falar? Vai parar de falar? Não. Pode ser que a gente pare de escutar, mas o Espírito Santo parar de falar, não. Jamais. Então hoje, vocês trouxeram a apostila? Não? É que eu acho que um monte de vocês não tem, né, essa apostila. Então tá, a apostila está lá, mas de qualquer forma eu vou falando então. E depois a gente entra em oração para colocar em prática o dom. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia e o dom da interpretação das línguas. Depois, o segundo dom é o dom do discernimento dos espíritos. São 3 dons em 2 capítulos da apostila. Então, primeiro eu vou falar profecia e interpretação da profecia, que são dons carismáticos, né? A gente pegou lá aquele dia a leitura de 1 Coríntios 12, onde tinha os 9 dons, e hoje a gente vai tratar esses 3. Então, abre a palavra de vocês em 1 Coríntios 14, versículo 3.
Alguém poderia ler para mim, por favor? Aquele, porém, que profetiza fala aos homens para edificá-los e exortá-los e consolá-los. De novo. Aquele, porém, que profetiza fala aos homens para edificá-los e exortá-los e consolá-los. Amém. 1 Coríntios 14, versículo 3. Então a palavra só fala ali poucas coisas: corajar, exortar, ensinar. A gente fala assim: que será que Deus faz na hora que eu estou pregando, por exemplo? Deus faz isso. O que será que Deus faz na hora que eu estou falando do nome dele? Deus faz isso. O que será que Deus faz na hora que eu estou profetizando? Fez o silêncio, Deus mexeu e falou assim: fala alguma coisa, e aí eu falo. O que será que Deus vai fazer? Aí está a palavra de vocês. Lê de novo, irmão, mais uma vez. A minha é um pouco diferente, por isso que eu não vou pegar. Aquele, porém, que profetiza fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Edificar, exortá-los e consolá-los. edificar, exortar e consolar. Edificar, exortar, consolar. O que é edificar? Quando a gente faz um edifício, preparar. A gente prepara. Semana passada, na quarta-feira, a gente se reuniu no núcleo de formação e o Senhor mostrava assim, na profecia, que Ele caminhava com a gente, que Ele estava caminhando e onde a gente caminhasse, ali Ele estaria. Então isso edifica a nossa fé. A gente tem a certeza que onde a gente anda, Jesus anda. Onde que entra a exortação? Se Ele falava que onde a gente estava, Ele estava chamando a nossa atenção, falando: vai, porque eu tenho vontade que vocês vão e eu vou construir o que vocês devem construir. Uma exortação. E a terceira coisa, um consolo. Uma das coisas que a gente tem com a gente para servir a Deus é medo. É medo mesmo. É medo de passar vergonha, é medo de fazer feio, é medo de falar o que não deve. São medo do que vão pensar de mim. Medo de ser perseguido, medo de ser atacado, medo de ser caluniado, medo de ser odiado, medo de cair no pecado, porque a gente também se coloca na brecha. Então a gente é rodeado de medos, e a exortação e a profecia, ela vem nesse terceiro sentido de consolo. Irmãos, o que é consolo? O consolo vem naquele momento de dor, vem para nos consolar, para falar: não é bem assim. Você percebe lá quando uma pessoa morre, está lá alguém chorando, chega alguém e abraça, chega alguém, fica do lado, aquilo traz consolo, aquilo traz paz, aquilo traz segurança, aquilo traz um abraço, aquilo traz força. Então a profecia também faz isso, traz consolo. Imagina Jesus dizendo: eu estou convosco. Uma simples profecia. Então o que é profecia? Profecia, a gente está orando, orou em língua, silenciou, e alguém tem aquele sentimento de falar alguma coisa, de expor, de falar: Deus está aqui, Deus está trabalhando, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está dando coragem.
Ou até mesmo em primeira pessoa: meus filhos vão, eu espero que vocês vá, meus filhos, eu estou contigo, meus filhos vão caminhar, meus filhos, coragem. O dom da profecia é um dom de impulso da nossa alma. Por isso, gente, as primeiras profecias que saem da gente, o coração só falta explodir. Naquele momento de silêncio, a gente entra em oração e silencia, parece que quer sair para cima, você tem que falar. Nossa, parece que enche, fica cheio, a gente fica cheio, e a gente tem que falar. Esse é o dom da profecia. Depois, a profecia é um carisma em virtude do qual, inspirado em nome de Deus, é movido pelo Espírito, fala à Assembleia para exortá-la, estimulá-la ou corrigi-la. É um carisma que contribui para edificar a igreja. Apóstolo Paulo disse: ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Pode ir lá. Profetizeis. Um desejo de Deus é que nós profetizamos, e São Paulo deixa isso bem claro: o meu desejo é que sejais profeta, é que falais de Deus, é que falais do nome de Jesus. Irmão, irmã, o desejo do coração de Deus é que a gente abra a nossa boca para falar de Deus. O desejo do coração de Deus é que a gente fale palavras, é que a gente coloque palavras. Sim, pregar com a vida, sim, mas a palavra tem poder de chegar no coração da pessoa, porque é Deus que fala com a pessoa. Então é um dom que está dentro de nós, um dom maravilhoso, que às vezes é só a gente prestar atenção. Naquele momento de silêncio que a gente faz, às vezes vem explodindo. E às vezes a gente não fala por mim. Gente, uma das coisas que ajuda a gente a usar bem esse dom da profecia é romper com os nossos medos. Outro dia o Senhor colocava no meu coração o seguinte: faz durante 30 dias oração de renúncia. Todos os dias oração de renúncia. Renunciar a medo, renunciar a macumba, renunciar a prostituição, renunciar a vício, renunciar tudo. Renunciar à depressão, renunciar à tristeza, renunciar à angústia, renunciar à solidão, renunciar aos medos. Porque na hora que eu tiver rompido tudo isso dentro de mim, eu vou ter coragem de falar com mais autoridade em nome de Deus. Eu vou ter coragem de expor o que eu tenho para as pessoas. Não por mim, mas porque Deus quer através de mim. Então, o Espírito Santo quer manifestar, e a profecia é um dom dado pelo Espírito Santo, nada mais, nada menos. Depois também, São Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezeis as profecias. Depois, Romanos 12:6, aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Fé, irmãos, é a gente falar sabendo que Deus está fazendo. Vou falar, o que vai acontecer? Sei lá o que vai acontecer. Não é verdade? Eu vou falar de Deus, o que vai acontecer? Sei lá o que vai acontecer. Fala. Fala de Deus, que a graça acontece. Só fala. O Espírito Santo chega lá no coração da pessoa. A palavra vai de encontro com a vida da pessoa. Eu falo que às vezes quando estou pregando sobre pecado, principalmente, eu falo assim: eu não preciso falar o pecado do jeito que é na sua vida, você sabe. E na hora que eu estou pregando, o Espírito Santo toca. Então, exercer o dom da profecia, exercer o dom da fé. Eu tenho fé que Deus pode falar através de mim.
Eu tenho fé que Deus pode agir através da minha vida? Eu tenho fé que eu posso ser um canal de graça na vida das pessoas? Ou não? Temos fé. Todos após um ao outro podeis profetizar, para todos aprenderem e serem todos exortados. Olha isso que interessante. Você imagina, irmãos, a gente entra em oração e eu falo uma profecia, e você fala outra, e eu recebo o que você falou, e aí o outro irmão fala, e o outro recebe e aprende o que o outro falou, e assim sucessivamente. Você imagina como que isso não edifica a gente? Às vezes Deus só está falando: coragem, meus filhos. Na sua boca você segura. Não tenham medo, meus filhos. E às vezes a gente segura. Tendes fé, meu filho. A gente segura. A gente fala assim, profecia, a gente vai ver que para frente tem umas longas, umas curtas. Então Deus sopra assim. Depois, o dom da profecia é a faculdade de acolher no íntimo do pensamento e transmitir em palavras inteligíveis as revelações de Deus. Está no campo das revelações particulares e, como tal, não pode contradizer o que foi revelado através da Bíblia e da tradição que é explicado pelo magistério da igreja. Aí você fala assim: mas e se vem a profecia, eu não sei que está na Bíblia? Se você está cheio do Espírito Santo, não dá errado. Por mais que você não saiba o que está na Bíblia, se é o Espírito Santo falando, o Espírito Santo não vai contrariar na sua boca o que está na Bíblia. Por isso que a nossa vida de oração é importante. Depois, assim sendo, o exercício da profecia acontece quando o profeta fala sobre influência sobrenatural do Espírito, abrindo o seu ser para isso, transformando-se em porta-voz de Deus para a verbalização de suas palavras. A profecia muitas vezes vem em nós, Deus quer falar através de nós, só que Ele só coloca as primeiras palavras na nossa boca. Silencioso, Ele só sopra a primeira palavra. Às vezes fala assim: eu quero falar, mas eu não sei que eu vou falar tudo. Às vezes Deus só coloca assim: ide filhos. E aí você começa a falar: ide filhos, que Cruzeiro do Oeste não será mais o mesmo depois que vocês colocar as mãos de vocês na obra divina, porque eu vou restaurar esse lugar, eu vou restaurar essa casa, eu vou restaurar a igreja, eu farei de vocês muito mais que vocês esperam. Então ela acontece dessa forma. Às vezes só vem uma palavrinha, você começa a falar, ela se multiplica. Então fica atento nesse sentido também. O profeta fala sobre a inspiração divina, sendo instrumento ativo dessa inspiração e comunicação. O que importa é a mensagem, não tanto o transmissor da mensagem. Isso é importante. A pessoa está falando, às vezes a gente fica pensando: aquela pessoa falando. Mas esse é o Espírito Santo. E uma coisa que eu tenho fé, gente, a pessoa fala de Deus, às vezes sem conhecer Deus. Você não pede para Deus colocar na sua vida pessoas que vão te dar a direção do caminho certo? E às vezes a pessoa fala de Deus para nós. No mundo acontece isso. Falo isso porque quando eu fui do mundo, tive experiências de estar em lugares muito sujos, muito profano, em que alguém falou de Deus para mim. Porque já existiu uma ação de Deus. Então não importa quem está falando, vai importar para ela. Jesus disse: muitos realizarão curas, milagres, expulsarão demônios em meu nome, e não herdarão o reino de Deus. Mas Deus fez a obra através da pessoa. Então, também acontece. Então, gente, a profecia é o quê? A profecia
é um impulso interior, não tem como eu explicar muito. Ele vai soprar, ele vai incomodar, ele vai querer falar na minha boca no momento da oração, principalmente no silêncio. Vai vir alguma coisa que eu possa estar falando, alguma coisa que eu possa estar colocando. Vai vir, e é o momento de falar. Fala, não tem medo de falar não. Fala para quem está do seu lado, fala, meu irmão, não me deixa passar por não, porque eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos uns dos outros. Se eu não falo que o irmão está precisando, e a hora que você estiver precisando, o irmão não fala? Não é verdade? Então, no momento de oração, fale. Acolhida da profecia. O Senhor, quem escolhe, chama e capacita o profeta. É Ele que suscita o desejo de profetizar, vai derrubando as barreiras que impedem, e a entrega plena do ser da pessoa ao seu Espírito Santo, embora respeite o seu livre-arbítrio, sua liberdade. A profecia é geralmente precedida pela unção, que é um senso da presença do Senhor, um movimento no íntimo do Espírito, um impulso para anunciar a mensagem de Deus com frequência. A unção é a chave, olha isso, a unção é a chave que permite saber que o Senhor quer falar. E sabe o que é interessante da profecia? Deus, ele não prepara só quem está falando, quem vai falar naquele momento. Deus prepara o ouvido do outro. Às vezes eu falo assim, Deus está querendo falar comigo. Não, Deus está querendo falar através de você, mas Deus quer mais que o outro escute. E a palavra de Deus é assim. Deus quer que as pessoas escutem Ele. Deus prepara o ouvido. A palavra de Deus vai falar que o povo tem sede da palavra de Deus. Sede, gente. Isso que eu falo. Você está aqui? Por que você está aqui? Eu tenho certeza que você não está aqui só porque você foi obrigado. Você está aqui porque Deus queria falar com você nessa noite e Ele te trouxe aqui. Você podia estar um bagação hoje, só que Deus sabia que você precisava dele e te trouxe aqui. Você podia estar todo arrebentado hoje, mas Deus sabia que você estava arrebentado e que Ele ia te trazer aqui para você acolher a palavra dele. Deus prepara. Quem vai ouvir também. Às vezes eu falo assim, eu vou pregar. Sim, eu vou pregar, mas eu sei que Deus já está preparando a pessoa para receber a palavra que eu estou pregando. Isso é fé. O resto, meu filho, você sair de casa para pregar sem ter convicção que tem pessoa lá que vai acolher a sua palavra, não sai. Ou que a palavra que você vai pregar, que é a palavra de Deus, não vai fazer efeito na vida da pessoa, não sai. A palavra dá efeito. Então Ele já prepara o coração do irmão, todas as coisas. O essencial para acolher a profecia é proclamá-la, é crer que Deus quer falar naquele momento e dispor-se a ser seu instrumento. A pessoa recebe na mente uma palavra ou frase, olha isso, a pessoa recebe na mente uma palavra ou frase e, à medida que pronuncia, outras seguirão. Também pode acontecer de ser dada, primeiro em pensamento ou por imagem. Profecia, às vezes acontece isso. Então, como que funciona a profecia? A profecia, primeiro, uma oração de louvor, ciclo carismático, oração em línguas, seguido de um bom tempo de silêncio, que na verdade é o momento da escuta de Deus para a unção, que geralmente precede a profecia. Depois a profecia, depois o acolhimento. Então se louva, ora em línguas, silêncio,
Aí vem a profecia. Ou em línguas ou sem línguas. E depois o acolhimento e depois o louvor de novo. É importante que um servo fique encarregado de anotar as profecias, pois recordá-las ajuda a vivência da mesma. E acontece, gente, às vezes uma profecia que já acontece rapidamente, depois de um mês. E acontece, tem profecias que vão acontecer depois de 10 anos, 2 anos. Eu lembro que um dia eu entrei num grupo de oração, a menina falou assim, Deus está levantando aqui pessoas que vão pregar. Naquele momento eu senti arrepiar. Isso aconteceu quase 2 anos depois. Então é uma profecia, mas que ela acontece no tempo de Deus. Então as profecias são assim. Então, para a gente saber, vou falar rápido também, depois para a gente ir para a prática. Deixa eu ver como que eu estou aqui. Enrolado, né? Tipos de profecia, vou falar rapidinho. Não profecia. Quando as palavras vêm da mente humana, são sentimentos, às vezes bastante piedosos, mas não vêm de Deus, e sim da pessoa que, movida por seus anseios, ou mesmo problemas emocionais, tentam comunicar os próprios sentimentos, como se fossem mensagem do Espírito. Coisa humana. Vocês já conhecem isso. Você está pedindo o Espírito Santo? A pessoa tem que estar ungida, gente. Vamos profetizar? Eu sinto que Deus está me ungindo naquele momento de oração. Pode saber que Deus pode querer te usar. Mas se o Espírito Santo falar em nós, não deixar o nosso humano falar. Depois também pode ter falsa profecia. É uma mensagem influenciada pelo demônio. Pode ocorrer. Normalmente ela contradiz a Escritura. Olha isso, importante. Ou a tradição e o ensinamento da igreja. A falsa profecia é detectada pelos frutos. Ela causa um mal-estar espiritual junto à comunidade. Vê-se logo que não procede do Espírito Santo, pelos efeitos negativos que produz. E ela também produz medo. O que vem do mal produz medo, não só por carência da profecia. A visualização em si, se você falar uma visualização que vem do demônio, vai causar medo. E gente, é normal a gente está orando, a gente ser tentado, às vezes, a falar algo para destruir. É bom prestar atenção nisso nos dons, porque os dons, ele nunca vai vir com uma mensagem de destruição. Ele pode vir com a palavra de exortação. Filhos, estão andando muito devagar, andeis mais rápido. Mas não, filhos, estão andando devagar, vocês vão morrer. Isso não acontece. Se for assim, é do demônio. Depois, profecias longas. O que é profecias longas? Existe profecia que vai um pouco mais longe, só que tem profecias que a pessoa coloca mais coisas. Adicionar mais coisas não presta, não fica bom. Fala, gente, você está sentindo Deus está falando que é o Espírito Santo? Eu sinto, sabe o que na profecia? Quando eu estou falando alguma profecia no momento de silêncio e depois acaba, ela vem rápida, você fala meio explosivo e ela acaba de uma vez. Eu às vezes não tenho nem forças aí de falar quando acaba o Espírito Santo, mas é importante tomar cuidado, né? Depois, profecias repetitivas, a pessoa pronuncia palavras inspiradas e na ânsia de continuar ensinando, fica repetindo as mesmas palavras, ou com pequenas variações. Se Deus falar, ide filhos, evangelizai, às vezes aquela palavra, ide filhos, evangelizai, é o suficiente para a pessoa já se compreender. Vou falar, coragem. Coragem, filhos. Só a palavra coragem seria uma palavra de sabedoria. Filhos, têm de fé, eu estou convosco. Talvez já seria suficiente. Então, gente, qual que é o sentido dessas profecias longas e repetitivas? Falar o que Deus está falando. E o Espírito Santo, ele é claro, ele não é confuso, não traz confusão. Depois também tem profecias influenciadas
por devoções pessoais, quando uma pessoa tem ligação muito estreita com algum tipo de devoção. Coração de Jesus, Nossa Senhora, algum santo, etc. Os santos protegem, Nossa Senhora intercede, cuida, zela. Só que quem faz é Deus. Por isso que a profecia é Deus que está fazendo. É uma ação mais direta. É Deus já derramando a força sobre o povo. Então, quando entra a devoção, tem coisa errada também. É necessário recorrer ao indispensável dom do discernimento, pelo qual Deus dá uma convicção interior da autenticidade ou não da profecia. Observar se ela não contradiz a Bíblia, perceber as impressões que ela causa na assembleia, paz, alegria e contrição, medo, angústia, ansiedade, etc. Esperar que ela seja confirmada por outras pessoas. Então, também acontece a confirmação. Às vezes a gente nem espera, você fala alguma coisa, a pessoa fala que também estava sentindo isso. Isso é importante para nós. Depois, gente, profecia pode ser pessoal para uma pessoa, comunitária, pode ser direta. O que é direta? Já falo em palavras normais. Pode ser indireta, que é em línguas. Já viu profecia em línguas? Quem já viu? Levanta a mão, por favor. Alguém? Profecia em línguas. Fez a oração em línguas, silenciou, ela vai entrar uma... É como se fosse uma oração em línguas, mas na verdade é uma profecia. Ela é um pouco mais forte. Ela vem xaralabá, xiriaralabá, xiriaralabá, xiriaralabaralaiaralá. Ela é um pouco mais forte que a oração em línguas. E depois, a profecia em línguas precisa ter interpretação das línguas. Então, sempre quando Deus faz a profecia indireta, que é nas línguas, vai ter uma outra pessoa com outro dom, que chama o dom da interpretação das línguas. A pessoa fez a profecia em línguas, vai ter outro momento de silêncio, aí a outra pessoa interpreta. Então, o dom é bem interessante, que Deus às vezes eu vejo isso. O Luiz tem o dom da interpretação. Eu não recebi, aliás, o Luiz tem o dom da profecia. Eu não recebi dom da profecia, eu recebi dom da interpretação. Às vezes eu estou no momento de oração, a gente está lá rezando, a gente faz silêncio, eu não estou nem esperando. O Luiz começa a profecia em línguas. Naquele momento eu já abro meus ouvidos, porque eu sei que o Senhor vai me usar para me falar a interpretação das línguas. Então é muito interessante, muito rico. Só que só o Espírito Santo pode fazer isso em nós. E a primeira vez que aconteceu, ele estava lá profetizando em línguas e o meu coração estava quase saindo pela boca. Fala, Luiz, mas eu não entendo isso. Ele falou, você está recebendo dom de interpretar. Na hora que você sentir, você fala. Aí depois eu comecei a ficar atento. Deus dava alguma imagem? Já era um ministro da interpretação também. Deus dava algum sentimento? Era a interpretação de Deus da profecia. Então, Deus fazendo. O dom da interpretação em línguas. Vou falar um pouquinho desse dom. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. Porém, muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este interprete. Olha só, falando o dom da interpretação de novo na palavra de Deus. Isso está em 1 Coríntios 14, do 2 ao 13 ele vai estar falando. 1 Coríntios 14, 2 ao 13. Então, a necessidade de interpretar, senão não edifica, gente. Se a pessoa fez uma profecia em línguas, ninguém interpretou, perdeu a profecia. A profecia foi embora. Então, se eu tenho o dom de profetizar em línguas e não tenho o dom da interpretação, é bom que eu peça para Deus o dom da interpretação, porque senão não adianta nada eu profetizar. Quando eu estou perto, o Luiz sabe que eu tenho o dom da interpretação e que eu vou interpretar.
Só que ele tem o dom da interpretação. Quando ele mesmo profetiza e eu não interpretar, ele vai interpretar. Então olha o que a palavra de Deus fala: maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este a interprete, para que a assembleia receba edificação. Quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Então, a questão da interpretação em nós, mais importante do que o próprio dom da profecia dada em línguas. Quando Deus mandar falar alguma profecia direta, já fala. Você já sabe a palavra que você vai falar, já veio alguma coisa, já fala em palavras. Quando Deus fala em línguas, que eu não sei como que é, nunca fiz isso, fala em línguas. Já senti que eu vou receber o dom. Só que eu ainda não consegui. E às vezes, gente, o que precisa para a gente receber o dom? Precisa de muita oração. Os dons, muitas vezes é difícil de colocar em prática. Falei para vocês do silêncio depois de falar, mas eu sei que é difícil. Difícil fazer silêncio, viu? Silêncio também é difícil. Mas às vezes é difícil de falar também, né? Na hora que o Senhor está falando, é difícil. E às vezes, para conseguir colocando as coisas que Deus vai falando, é preciso romper as barreiras da nossa vida. E às vezes só muita oração faz isso. Quem é carismático tem dificuldade de silenciar mesmo, né? Faz um retiro de silêncio de 5 dias e fica louco da cabeça. Então, gente, Júlio, a profecia ela vem de sonhos também. não diria que ela é dom de ciência daí, né? Porque a imagem daí ela é um dom de ciência. Ela pode ser profética, né? Mas é o dom da ciência, na verdade, o sonho. Vai falar aqui na próxima, no capítulo 5. Mas é dom. O sonho, da mesma forma que a imagem que vem, ele pode ser humano, ou pode ser uma mensagem de Deus também. Outro dia, gente, eu estava fazendo uma novena de São Miguel Arcanjo. Não sei se eu falei isso para vocês. Não falei? Era numa quarta, numa quinta-feira, eu dormi, acordava às 3 para fazer a novena. Era uma novena rápida, de 10 a 15 minutos. Eu sonhei que eu ia convocar um exército. Olha isso que interessante. Eu sonhei que eu ia convocar um exército para lutar pela humanidade. E naquele sonho, tá? Tive o sonho, e aí eu acordei, bateu o celular para fazer a novena de São Miguel Arcanjo. Na hora Deus me deu o discernimento seguinte: o exército que você ia convocar é o exército celestial para combater pela humanidade. Interessante, eu me arrepio às vezes de falar. Mas olha só, o que Deus pode fazer através de nós? E eu achei forte aquilo. Falei, eu tão pobrezinho assim? Dele, você. É nós que Deus quer. São Padre Pio tinha medo de morrer, por quê? Que ele falava assim, quem que vai combater o demônio pela humanidade? Ele tinha certeza que a vida dele fazia diferença na humanidade. Isso é rico. Então, gente, onde que eu parei aqui? Dom da interpretação. Interpretar, então, é importante, mais importante do que a própria profecia. Júlio, por exemplo, assim, a gente tem uma visualização, mas não consegue interpretação. É bom falar essa visualização ou só depois de ter interpretação? Na verdade, a visualização, o dom que acompanha ela, não é nem o da interpretação. A interpretação interpreta a profecia. A visualização, quem esclarece a visualização é o dom do discernimento dos espíritos. Aí você pede, você está tendo a visualização. É importante você pedir para Deus, você está tendo a visualização. Deus está mostrando só sangue, por exemplo. Vou citar um exemplo. Um dia eu vi assim, só um vermelho na minha mente. Eu falei, Deus, o que é?
Aí ele colocava assim: eu só quero que você fale que eu derramei muito sangue pela humanidade. Só que é importante, na hora que você está tendo a visualização e não consegue compreender, você perguntar para Deus: Deus, o que você está querendo dizer através disso? E acontece também que às vezes você fala uma visualização, por exemplo, você está tendo uma visualização de uma nuvem, e essa nuvem está derramando água, e você não consegue saber o que é. Você pode falar, fala, a não ser que for uma imagem muito feia, que você vê que já vai causar medo, aí você já descarta. Mas se você tem a imagem e não conseguir discernir o que é, você fala, que talvez Deus dá o discernimento para outro. Deus, ele é muito perfeito. Ele falou para você às vezes uma parte da mensagem e às vezes fala outra parte para outra pessoa. Às vezes você segura, você fica aqui dentro de você. É melhor você falar e a outra pessoa terminar, ou outra pessoa confirmar. Às vezes a pessoa está conseguindo também ter alguma coisa, está desse jeito. Você tem a metade de uma mensagem, a pessoa tem a metade da outra mensagem. Você fala metade, opa, está se encaixando com o que eu estou falando. Aí ela fala, entendeu? Mas fala, é bom falar. Eu fiz essa pergunta porque o momento que você pediu para a gente falar, mas no momento que a gente estava com os olhos fechados, eu não entendi, porque era só aquele lado de lá que estava vazio que estava claro, esse lado aqui estava tudo escuro. Então, eu pedi para um discernimento para entender, mas não consegui. Eu fiquei com medo de falar. Por isso que eu estou te perguntando. Aquele lá estava claro e esse estava escuro? Sim. Interessante, né? Mas o que acontece? Por isso que eu falo assim, às vezes falar, por quê? Porque no momento em que aquele momento o Espírito Santo estava soprando aqui, ó. Às vezes o momento é o momento de falar. Agora preparar aqui, falar para você o que foi, é difícil. Mas você concorda comigo que se talvez você tivesse falado naquele momento, alguém teria alguma coisa para ter colocado em cima. E eu sinto essa facilidade de discernir na hora que as pessoas estão tendo visão. Eu tenho a facilidade, só que é no momento da oração, no momento que o Espírito Santo está fluindo. Lá tão claro, não sei, talvez Deus queria aquele lugar ali cheio. Se as pessoas que tivessem vindo estivessem lá, talvez elas estariam na luz, por exemplo. Talvez se as pessoas que nós tivéssemos chamado estivessem lá, nós aqui que estávamos no escuro, estaríamos sendo iluminados pela luz deles, entende? Estou citando exemplo, estou falando agora que está soprando, sabe? Mas não sei o que Deus falaria no momento. Mas você vê como que Deus pode ir longe com uma simples imagem, né? Deus pode ir longe. O lugar vazio está claro, está iluminado. Então, se tivesse alguém lá, estava sendo iluminado. Só que é algo por cima, né? Mas é bom falar. Está vindo uma mensagem. Fala, não guarda, porque senão depois você fica aqui, ó, preso. Mas isso é bom, você está colocando, sabe por quê? Porque o dom, gente, por isso que é importante conhecer do dom. A gente está conhecendo para colocar em prática. E às vezes sem conhecer a gente tem dificuldade, porque a gente não conhece para colocar em prática. Aí eu fico com receio, igual você ficou. Agora a próxima vez que já viu uma imagem e não soubesse, vai falar. Outro discerne. E não tem medo, outro discerne. Deus não deixa ninguém passar vergonha. Então, também a interpretação, gente, pode ser que uma pessoa, vou voltar para o dom da interpretação agora, abrir um parênteses ali. O dom da interpretação, alguém profetizou em línguas, um interpretou. Pode ser que outro tenha a mesma interpretação. Duas pessoas têm o dom da interpretação. A importante é que a pessoa que teve a interpretação também fale, eu confirmo. Só isso. E quando o Senhor fala, quer por meio da interpretação de línguas,
quer por meio das profecias, sua palavra traz sempre frutos poderosos sobre todos. Então, também saber disso, dos frutos. Gente, a gente está lidando com o quê? Com a alma que Deus está resgatando. Quando a gente fala de dom, a gente tem que pensar no ser humano que está perdido. Porque o objetivo final de Deus, através dos dons, é a salvação das almas. Então, são frutos. Uma vez interpretada a manifestação das línguas, tem todas as utilidades da profecia, a saber, edificar, exortar e consolar. Igual está lá na palavra de novo. Então, a profecia faz isso. Gente, vamos rezar? Só que eu queria fazer uma roda para a gente fazer essa oração. Não é verdade? Será que a gente consegue fazer a roda? Posso dar uma palavrinha? Pode. Ontem, no grupo de oração, chegou uma senhora e ela disse que mandou um cântico de igreja uma amiga. Aí, a amiga foi receber um telefone de uma pessoa aflita pedindo ajuda. Ela falou aqui, eu não posso ajudar. No que eu posso ajudar? Eu faço o quê? Na hora ela ficou sem saber o que fazer. Aí ela lembrou que aquela amiga tinha mandado aquele cântico para ela, né? Ela pegou e enviou para aquela pessoa que estava aflita também. E aquela pessoa, aquele cântico que chegou lá, ela foi ouvir, foi prestar atenção, né? Depois agradeceu a pessoa que mandou para ela, porque falou para ela assim: olha, você salvou minha vida. Esse que você mandou para mim salvou minha vida, porque eu ia tirar minha vida. E com esse cântico que você mandou para mim, eu prestei atenção, assisti, mudei de ideia. Não vou mais tirar minha vida, porque eu sei que Deus me ama. Isso aconteceu ontem no grupo de oração, uma pessoa que chegou lá, contou para nós. Falei, louvado seja Deus, né? Você vê que nem você falou assim, às vezes as pessoas ficam aflitas, não sabem o que fazer. Liga para alguém, aquela pessoa vem e está, né? Também não sabe o que fazer também, mas Deus dá a orientação. Não, Deus né? dá. Deus dá. Então, na hora ela falou, faço o quê? Mandou aquele que a outra tinha mandado para ela mandou para aquela pessoa também. Salvou a vida, salvou a vida. Uma música, né? Você vê, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. E ela soube assim, ela soube ouvir a voz de Deus, mandar, encaminhar. Você imagina se ela tivesse guardado? Gente, vamos vir todo mundo aqui para frente aqui. Posso falar uma coisa? No momento de oração que a gente está, acabei de compartilhar com a palavra, que o Senhor convida nós a estar na capela, aos pés dele, neste momento de oração. Neste momento agora? Isso. Fala muito forte ao meu coração para a gente estar aos pés dele. Demorou, vamos ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Trouxe? Eu tenho a chave. Assim eu também tenho que o Senhor coloca muito forte no meu coração para a gente estar aos pés dele. Agora. Gente, já pega as Bíblias já, né? As coisas. Quem quiser já passar no banheiro também, já passa agora. Daí a gente já vai lá, reza mais à vontade, né? Tomar uma água.